Boa noite a todos. Nós estamos de volta com mais um dia de jornada de lives temáticas, agradecendo à Universidade Federal de Alagoas, agradecendo ao Instituto de Química e Biotecnologia, agradecendo também a nossa Pró-Reitoria de Extensão pelo edital FAO Conectada e agradecendo ao Grupo Quiciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química. Para quem nos conhece, vem acompanhando essa jornada de lives temáticas, sabe que o nosso objetivo é popularizar e divulgar ciência. Ou seja, nosso objetivo é justamente conversar e compartilhar o conhecimento com o público que acessa o Instagram e os nossos seguidores. Hoje nós iremos conversar com a professora Cíntia D'Angelis. É uma professora extraordinária, tenho a graça de conhecer a professora Cíntia pessoalmente. Nós vamos conversar um pouco sobre nanopartículas de carbono. Eu acredito que todo mundo ficou com aquele gostinho de quero mais ao participar da live temática com o professor Dr. Mário Roberto Meneghetti, que foi sobre nanotecnologia e a sociedade. Aí hoje a gente vai focar um pouquinho mais e a gente vai conversar sobre nanopartículas de carbono. Eu vou fazer a leitura para vocês do currículo da professora Cíntia de maneira breve e formal. E depois, como de costume, a professora Cíntia ela vai poder se apresentar de maneira mais informal. Lembrando a todos que quem quiser receber certificado de participação nessas lives temáticas, logo ao término da live, é aberto no link uma ficha de inscrição. Ou seja, se você tiver interesse de obter o certificado, assim que a live terminar, você vai no link da bio do nosso Instagram e preenche a sua frequência, certo? Podemos considerar assim. E ela fica aberta durante 15 minutos, depois fecha e só na live do dia seguinte, tá certo? A professora Cíntia, ela tem experiência na área de química, com ênfase em química inorgânica de materiais, atuando principalmente nos seguintes temas: polímeros de coordenação de metais do bloco P e íons lantanídeos, difícil, viu? E seus sistemas heterometálicos, nanopartículas luminescentes de carbono, carbon dots, a partir de resíduos carbonáceos e sistemas híbridos, baseados em polímeros de coordenação e carbon dots, aplicados como sensores luminescentes e na confecção de LEDs. Vamos conversar com a professora Cíntia. Deixa eu convidar a professora Cíntia. Cíntia, se você já estiver aqui conosco, por favor, nos dê um oi, para que eu possa identificar a sua presença e convidá-la a estar conosco. Cíntia é uma deusa, very nice, é verdade. A Cíntia é muito querida, muito conhecida. Deixa eu aguardar o oi da Cíntia, pessoal, porque fica muito mais fácil para mim do que eu procurar quando a gente já tem muita gente logado, certo? Deixa a Cíntia entrar, dar uma boa noite pra gente. Se vocês forem de outros estados, digam de onde vocês são, da universidade que vocês são, para que a gente vá sabendo o nosso alcance, de onde vocês estão nos assistindo, nos acompanhando, tá certo? Amanhã a gente vai ter uma live sobre autismo. Então, assim, é um tema bastante recorrente também. A gente sempre procura na nossa jornada de lives proporcionar que pelo menos uma das nossas lives sejam voltadas para a área de psicologia. Então, amanhã a gente vai ter a psicóloga Marina Brandão, que vai conversar conosco sobre janelas de oportunidades para autistas. Professora Cíntia, estamos lhe aguardando. Cadê você, nega? Entra aí para conversar com a gente. A gente sabe que a nossa universidade, ela é sustentada em, basicamente, 3 pilares, né? Não depende só disso, obviamente. Que é o ensino, a pesquisa e a extensão, certo? E a universidade, nesse período de isolamento social, não só a UFAL, mas todas as outras universidades, elas não estão paradas, elas estão atuando tanto no ensino, como na pesquisa, como na extensão. Os professores têm se debruçado para proporcionar cursos, disciplinas eletivas, atividades complementares para que os alunos não fiquem ociosos e tenham oportunidade de estar mantendo a sua prática de aprendizagem ativa. Assim como os projetos de pesquisa também, à medida do possível, eles estão continuando, né, com a revisão de literatura, escritas de artigos e, eventualmente, um ou outro membro que pode comparecer respeitando as regras exigidas. E as atividades de extensão também, que elas acontecem também à distância. A jornada de lives temáticas, ela é uma atividade de extensão, ou seja, ela trabalha justamente com isso, com esse contato com a comunidade.
onde a gente trabalha com popularização e divulgação de ciência, por uma via informal de educação, né? Porque a gente tem meios formais e meios não formais, e informais de educação. E o Instagram, ele é uma plataforma que ele é aberta a todos os públicos, que podem simplesmente estar passando pelo Instagram, viu que está lá a janelinha do History ao vivo, decidiu entrar, gostou da live e ficou. Nem todo mundo vem cair no Instagram porque quis. Pode cair por acaso, gostar e ficar, né? Então, o nosso interesse também é alcançar esse público, proporcionar justamente isso, um momento de aprendizado. Que internet realmente é complicado. Ontem faltou energia em Maceió e eu fiquei me perguntando se tivesse faltado energia durante a live, o que nós iríamos fazer, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a equipe do Que Ciência, ela tem uma equipe extremamente responsável e organizada. Se por acaso faltar energia aqui onde eu estou, eu infelizmente, mesmo tendo 3G, 4G, né, enfim, vai ficar escuro, mas a gente tem uma equipe de suporte, que se por acaso vier a faltar energia, uma outra pessoa entra, que já fica preparada, já de plantão, para dar continuidade à live, né? Que é a nossa querida Ana Iris Correia, e algumas vezes o Diogo Ramos, que fica de plantão para manter, para ter certeza que a nossa live vai acontecer e não causar o desprestígio ao nosso convidado, né? Então, a live ela só não acontece se por acaso o nosso convidado, de repente, ou eu estivermos sem internet. Então, nós estamos aguardando a professora Cíntia, não sei se ela vai conseguir conectar. A gente aguarda mais um pouquinho, né? A gente espera que ela consiga, porque é um tema que a gente tem muita vontade de conversar. Vou adiantar para vocês que a gente vai ter início, a partir da próxima semana, 3 de junho, um novo projeto no Que Ciência. Esse projeto vai ser Professores de Ciência, Relatos de Experiência. Ou seja, se você é professor da educação básica e você desenvolve algum projeto, se você desenvolve alguma atividade inovadora e que você quer divulgar essa sua ação, a gente está aqui para isso. Que é justamente para popularizar e divulgar o que você faz, né? A gente quer saber o que você faz, o público quer saber o que você faz e você merece que as pessoas saibam o que você faz. Para a gente valorizar toda atividade, toda iniciativa que é feita dentro da sala de aula, certo? Então, a gente já tem, no próximo dia 3 de junho, a professora Darlinda, que é de Manaus. Ela vai vir conversar conosco sobre processos de ensino de química mediado por tecnologia. A professora Darlinda já está nos acompanhando. Eu conversei com ela, é um trabalho muito bonito mesmo. E vai ser muito interessante a gente conversar com ela. Tem outras pessoas também que entraram em contato. A gente vai fazer esse tipo de projeto a cada 15 dias. Então, a gente sempre pede para que você entre em contato, mostre o seu projeto, a gente marca para conversar, porque a gente precisa entender como esse projeto acontece, para poder a gente trazer para a live ao vivo. Assim que entrou, vamos ver se a gente vai conseguir conversar com ela. Aguardando a Cíntia aceitar o nosso convite. Todo mundo torcendo bastante para que a internet funcione. Boa noite, Cíntia. Ai, meu Deus. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Estávamos aqui apreensivos, mas com muita paciência e muito carinho esperando você. Meu Deus, eu estava apreensiva, eu estava aqui já sem saber o que fazer. Não se preocupe, né? Se por acaso não desse certo, a gente remarcaria um novo dia e o pessoal, com muito prazer, muita satisfação, eles esperariam, tenho certeza. Sim. Ave Maria, agora que deu certo, tudo bem. Vamos torcer para não cair também, né? Gostaria de agradecer, viu, Cíntia, você ter aceito o nosso convite e estar conosco. Estamos muito felizes. Disse o pessoal que eu conheço você de perto, né? Uma pessoa maravilhosa, não apenas uma boa profissional, mas uma pessoa maravilhosa também. E eu apresentei você, Cíntia, pelo currículo de maneira formal. E eu gostaria que agora você se apresentasse de maneira informal. Quem é a Cíntia D'Angelis, que tem esse nome anjo no nome? Né? E do Espírito Santo, né? Exatamente. Então, se eu tivesse que descrever assim, em poucas palavras, eu diria que é uma mente curiosa, né, inquieta e acelerada. Então, eu sou essa pessoa, né, e isso reflete muito na minha carreira, né, até agora. Então, eu sou do interior de Sergipe, Itabaiana, e desde pequena fui sempre incentivada na educação pelos meus pais, e tive como primeira inspiração, né, de atuação meu irmão, que era professor de física, né, hoje ele é médico, mas era professor de física,
E eu me fascinei quando eu vi ele trabalhando, levando experimentos, né, para tentar passar o ensino de física de uma forma muito mais legal. Então, eu acho que foi aí que eu me conectei com pesquisa. E eu acho que a única forma era seguir a carreira acadêmica, né? E sempre Será, gente, que a internet caiu? tá escutando. Tô escutando. Tá, se for cortando, pode me avisar, tá? Tá bom, vai, continua. Então, foi quando eu entrei, né, para o curso de Química Licenciatura, que é um curso que eu tenho muito orgulho de ter feito, né? E logo no início, a gente todos os alunos foram incentivados à pesquisa. O professor de Química Geral, na época, levou a gente para os laboratórios e eu fiquei fascinada na época pelo de analítica, olhando todos aqueles equipamentos e tudo funcionando na área de Química Analítica Ambiental, que logo no primeiro semestre eu comecei com a pesquisa. E aí foi quando eu sabia que era isso que eu queria, assim, me apaixonei muito. E aí fui desenvolvendo a pesquisa de iniciação, né? Depois continuei, né, na área e também com as disciplinas de educação. Na época, acho que eu não tinha maturidade para entender como o potencial das disciplinas de educação, né, refletiria hoje. E então saibam dar valor, quem é da licenciatura. E depois eu fiz o mestrado na mesma área, só que agora com interface na inorgânica. Fui para o doutorado, né, em Recife, trabalhar na inorgânica, também na área de composto de coordenação. E foi nessa época que eu encontrei essas nanopartículas, né, no doutorado, assim, tive um primeiro contato, mas ficou guardada ali, né? Então, no pós-doc, depois eu fui para o pós-doc, e aí, com pouco tempo de pós-doc, eu passei num concurso, né? Tem 2 anos e meio que eu estou na UFAL, e hoje, dando aula, agora atuando como professora, eu posso dizer que eu sou apaixonada por pesquisa e por ensino, assim, né, da aula. E eu não saberia dizer qual é que eu amo mais, né? Eu amo muito as duas áreas, assim. Mas é isso. Que maravilha. Ou posso te chamar diretamente de Cíntia, né? Pode. Ô, Cíntia, me diz uma coisa. Quando foi que surgiu esse interesse, essa vontade de se trabalhar com nanopartículas de carbono? Tá. Esse interesse, na verdade, surgiu no doutorado, né? Eu trabalhava com composto de coordenação, mas aí eu fui para Brasília, né, lá no laboratório de um dos meus orientadores, e o professor Marcelo, e lá, quando eu cheguei, era para fazer uns experimentos, né, de composto de coordenação, só que ele é também cheio das ideias, né, todo cheio de curiosidade, e falou, Cíntia, tem umas nanopartículas, né, de carbono muito massa, que foram descobertas, e é solúvel, iluminesce, e aí, né, eu fiquei também, né, fascinada. Então, esse foi o primeiro contato, né? Nessa época eu sintetizei várias nanopartículas, inclusive uma bem inusitada, que eu vou falar mais para frente. E aí, só que aí eu voltei, né, para Recife, continuei com minha linha de composto de coordenação. E só em 2017 eu fiz um pós-doc, estava começando o pós-doc nessa área de carbondose, porque aí veio aquela ideia, ficou ali, né, surgiu no doutorado, mas ainda não pôde ser a linha de pesquisa naquela época. Aí no pós-doc eu disse, não, eu quero trabalhar, porque me fascinou bastante. E aí foi no pós-doc que eu reencontrei, mas surgiu no doutorado, né, através do meu orientador, com as ideias dele, e aí foi nessa época que surgiu a ideia. Assim, aqui no grupo, que acompanha nossas lives, nem todo mundo é do ramo acadêmico. Então, antes da gente falar, assim, sobre nanopartículas de carbono, explica pra gente de maneira simples o que são nanopartículas. Tá. Durante a live eu vou tentar falar de uma forma mais acadêmica, mas depois eu vou fazer uma analogia mais para o cotidiano. Vou tentar fazer isso, tá, gente? Maravilha. Então, nanopartículas, né, são materiais que, assim, de modo geral, são nanopartículas, são materiais que estão na escala de 1 a 100 nanômetros. E que ela pode ser, devido à sua composição, pode ser nanopartículas orgânicas, inorgânicas e de carbono. Quando eu falo nessa dimensão, fica muito esquisito, né? Porque nanômetro não está no nosso cotidiano, está em metro, né? Se eu falar a vocês que, tal coisa tem 5 metros, todo mundo já consegue imaginar mais ou menos essa dimensão, porque pega 1 metro e aí multiplica por 5, né? Então, se a gente pudesse, se eu pudesse mostrar essa medida, esse tamanho dessas nanopartículas para vocês, eu pediria para que vocês olhassem o diâmetro do fio de cabelo de vocês e diminuíssem isso 100 mil vezes. Então, não é 5, é 100 mil vezes. Então, é algo que a gente, a olho nu, não consegue ver.
certo? Então, imagina agora, a grosso modo, que são estruturas, materiais muito, muito, muito pequenininhos, né? Nessa ordem de grandeza. E como eu falei, ela pode ser de vários materiais, como nanopartículas de prata, né? Como nanopartículas de ouro, como óxido de zinco, que está nos nossos protetores solares, né? As nanopartículas de prata fazem parte de roupas, né? Por exemplo, faz parte também para tratamento de cárie. Então, essas nanopartículas, elas existem, só que elas são muito pequenininhas nessa ordem, né? E eu tenho uma importância grande, né? Então, nanopartículas é isso, seria materiais que estão nessa escala aí, né? Que a gente não consegue ver, mas a gente consegue dizer que é 100 mil vezes menor que o fio do cabelo, né? Que o diâmetro do fio do cabelo. Ô, Cíntia, me diz, aqui para mim está meio que travando, mas eu estou conseguindo acompanhar. Se o público estiver conseguindo também, vai botando o joinha para a gente saber que está todo mundo acompanhando, tá bom? Dessas nanopartículas gerais que existem, as nanopartículas de carbono, elas se classificam em que espaço, em que momento? Então, as nanopartículas de carbono, como o próprio nome já sugere, né? É uma nanopartícula, ou seja, são estruturas bem pequenininhas formadas essencialmente por carbono. A gente tem várias nanopartículas de carbono, né? Nós temos nanotubos de carbono, nós temos fullerenos, e temos a nanopartícula em especial que eu vou falar aqui para vocês, que é os carbon dots, que traduzindo em inglês são pontos de carbono. Então, são pontos mesmo, como se fossem pontos, né, pela estrutura pequena. Por exemplo, e esses materiais são muito importantes. Os fullerenos, por exemplo, estão nas fibras de carros de Fórmula 1, né, fibras de carbono dos carros de Fórmula 1. E temos essas carbon dots, né, que é quando eu falar carbon dots, pense pontos quantos, porque pelo jeito que eu falo, carbono, né, os carbon dots, descoberta em 2004, durante a purificação de nanotubos de carbono. Então, foi bem acidental a sua descoberta. E como é que é a estrutura, né? Porque se eu falar que é uma esfera, que ela tem um formato de esfera, ela tem um formato de uma esfera, é como se fosse uma esfera mesmo. Mas os fullerenos também são esfera, né? Então, qual é a estrutura, né? O que diferencia uma esferinha da outra esferinha? No caso dos carbon dots, imagine que são folhas, ela tem duas estruturas. O seu núcleo, que é um núcleo grafítico, que a gente chama, e na sua superfície tem grupos químicos, tá? Eu não sei o que é grafítico, né? E o grafite é formado por várias flores de grafeno. Também não disse nada para o pessoal do cotidiano, né? Então, imagine que são folhas, né? Imagina uma folha dessa, folhas, só que como é a estrutura, né? São de carbono e tem essa estrutura aqui. Imagina que são hexágonos, você está dando para ver. Esses hexágonos são formados, imagina uma folha formada por essas estruturas hexagonais. Então, isso é que está dentro faz parte do núcleo dessas nanopartículas, né? E na superfície vai ter grupos químicos, que vai depender muito do material que eu usar. Pode ser carboxílico, né, hidroxila, vai depender muito do material que eu usar como precursor de carbon dot. Mas é uma nanopartícula que tem tamanho inferior a 10 nanômetros e que tem uma estrutura grafítica no núcleo, né, que são formados por vários hexágonos, vamos dizer assim, né, no núcleo. Por que elas são tão atraentes para a ciência, Cíntia? Porque a gente escuta muito falar de nanopartículas de ouro, por exemplo, né? Que tem propriedades diferenciadas. O ouro em escala macroscópica é amarelo. E quando ele vai para a escala nanométrica, muda de cor. E o carbono? Então, porque ele é tão fascinante tanto quanto, né, o ouro. E tanto quanto as outras nanopartículas, né? Mas vou falar dos carbon dots, nanopartículas de carbono. Elas são fascinantes por vários aspectos, mas eu vou falar os principais. Um dos principais é que eu posso obter essas nanopartículas de carbono, gente, a partir de qualquer fonte que seja rica em carbono. Matéria orgânica. O que é isso? Seria as cascas que você tem, né? Casca de banana, seria madeira, seria suco, ou seja, a fonte dessas nanopartículas, elas são fontes, né, que eu diria verdes, renováveis. Claro que tem, eu estou falando das fontes verdes, mas tem outras fontes, são moléculas, né, sintetizadas em laboratórios, né, mas eu estou falando, né, dessa parte. Por que ela é fascinante? Porque ela pode ser obtida no nosso dia a dia, com coisas do cotidiano. Elas são atraentes também porque você pode sintetizar ela de maneira rápida, então, às vezes, em 5 minutos eu consigo sintetizar essas nanopartículas, né. Elas, de forma geral, elas não são tóxicas. Então, enquanto que algumas nanopartículas eu preciso, às vezes,
se utilizar de algum artifício para que ela não tenha toxicidade, essas nanopartículas, geralmente, elas intrinsecamente são atóxicas, ou seja, elas não têm toxicidade, são biocompatíveis. Elas são solúveis em água, então, assim, para trabalhar em qualquer meio, é muito importante que, né, que tenha essa afinidade, né, com água, um solvente, né, que não seria tão tóxico. E, além disso, ela produz, ela também emite luz, né, ela também tem propriedades luminescentes. Então, essas são as características das nanopartículas de carbono. Então, ela tem esse aspecto, né, de baixo custo, de solubilidade, de emissão de luz, né, e é isso. Se eu tivesse que falar as coisas principais, né, dessas principalmente, né, que eu trabalho. Ô, Cíntia, a gente tem uma pergunta aqui já, que é a pergunta do Ma.Sestari. Ele pergunta o seguinte: é incorreto eu afirmar que a nanotecnologia do carbono estuda a manipulação de estruturas de carbono por comprimento? A manipulação de, que ele fala? Estruturas de carbono. É incorreto afirmar que... Repete aí, porque tá... É incorreto afirmar... ele quer saber se a nanotecnologia do carbono estuda a manipulação de estruturas do carbono. A nanotecnologia voltada para as nanopartículas de carbono, sim, estuda, né, os materiais de carbono, sim, ele se utiliza desses materiais de carbono para produzir, né, essas nanopartículas de carbono, né, os materiais. Então, partindo desse princípio, eu não sei se ele quer saber sobre a manipulação de estruturas de carbono. Por exemplo, eu posso pegar uma molécula, né, de carbono e transformá-la nessas nanoestruturas de carbono. Sim, eu manipulo compostos, moléculas de carbono para formar essas estruturas. Não sei se é essa que ele queria saber. Eu acho que sim. Você fala pra gente, viu, Macestari, se foi isso que você quis perguntar. Continua interagindo com a gente. Ô, Cíntia, me diz uma coisa. Você falou que é possível a gente obter nanopartículas de carbono de todo tipo de matéria que tenha carbono na sua estrutura. Aí eu vi que tem um trabalho seu que você utiliza resíduo da fruta cítrica como precursor de nanopartículas de carbono, né? Dos quantum dots. Como é que você faz isso? Como assim? Usa que fruta cítrica? Então, como eu falei, qualquer precursor, né, qualquer material que seja rico em carbono, né, carbonáceo, ele é capaz de formar essas estruturas, né? E, no caso, eu usei o bagaço do limão, que é até um trabalho da Anderlane, minha aluna do PIBIT. Então, a gente pegou o bagaço do limão depois que fez o suco, né? Porque tem propostas na literatura que utiliza também de suco, mas a nossa proposta é usar o que é jogado mesmo, né? Então, a gente pegou o bagaço, né? Depois que fez o suco, então a gente pegou esse bagaço. A gente pode fazer de duas maneiras, né? A gente pegou e colocou esse bagaço com água e fez como se fosse um chá. Foi ali um chá. Quando a gente faz isso, a gente está extraindo, né, compostos de carbono que tem nesse bagaço. Por exemplo, ácido cítrico, vitamina C, enfim, ácido ascórbico, várias moléculas ricas em carbono. Então, a gente pode pegar vamos dizer, esse extrato, né, como se fosse esse suco que a gente formou do extrato, e submeter ao calor, porque existem vários métodos, Monique, de sintetizar, mas a principal fonte, assim, uma das principais fontes de produção é submeter essas estruturas de carbono ao calor, né? Seja, por exemplo, no micro-ondas, seja no forno, na mufla, só que na nossa casa seria o forno dos fogão, né? Ou na combustão, ou seja, né, em fogo mesmo que a gente vê, velas e tal. Então, a gente submeteu esse extrato rico em carbono, né, moléculas, ao calor. E aí, quando a gente submete isso ao calor, a gente forma essas nanopartículas. Você falou da fruta cítrica, falou da casca, falou do suco, falou de micro-ondas, falou de forno de casa. Eu posso fazer nanopartículas de carbono em casa? Com certeza, entendeu? Pode fazer nanopartículas. Na verdade, muita gente já deve ter feito hoje, né? Quando fez o café. Então, quando alguém já tomou um café hoje, já deve ter feito essas nanopartículas. Essa proposta, né, de sintetizar essas nanopartículas de carbono por resíduos, né, é uma das propostas, né? E o que é que acontece? No nosso dia a dia, na nossa casa, a gente tem uma riqueza de compostos de carbono. Como eu falei, casca de fruta, verdura, suco, bagaço. Então, é rico. Então, a gente pode fazer em casa. A gente tem o quê? A gente não tem forno de aquecimento em casa? Tem. A gente tem forno, a gente tem
a chama, a gente tem o micro-ondas, né, que tem uma fonte de aquecimento, quando a gente coloca nosso alimento não aquece, então, eu posso pegar um suco de limão, colocar no micro-ondas, e em 5 minutos, 2 minutos, eu posso ter meus carbono dose ali. Então, eu posso sim produzir esses carbono dose em casa. Como eu falei que a fonte é o calor, por que eu posso ter, por exemplo, carbono dose no meu café, né, no café solúvel ali, quando eu boto nesse café? Porque o café, os grãos já passou por um processo de torra, ou seja, eles já foram aquecidos a altas temperaturas. Então, é como se eu já tivesse feito esse tratamento, né? Então, eu posso sim ter esses carbono dose feito em casa facilmente, né? O único empecilho, talvez, é separar, né, essas nanopartículas do que ou moléculas e outros componentes. Mas em casa a gente consegue sim fazer nanopartículas de carbono, né? Temos riquezas em casa, né? Nanotecnologia. Maravilha. Cíntia, tem uma pergunta aqui do Biofismate, que ele quer saber uma aplicação para a ciência. Qual a aplicação de nanopartículas de carbono para a ciência? Cortou um pouco, mas queria saber sobre... dê um joinha se estão me escutando. Estamos Porque tá escutando. travado aqui. Tá, então, para a sociedade, não é isso? Porque cortou. A aplicação dessa nanopartícula para a sociedade? Para a ciência, de maneira geral. Para a ciência de maneira geral, pronto. Então, para a ciência de maneira geral, você colocar, né, no meio científico uma nanopartícula que pode ser aplicada em quase, eu não vou dizer todas, né, mas em quase todas as áreas da ciência, desde a área médica, desde a área da agricultura, né, tem carbono dose aplicados tipo, para melhoramento assim, de crescimento, absorção de água, né, das plantas e não usar agrotóxicos. Eu tenho nanopartículas de carbono aplicada como sensores químicos, né, para detecção de diversas substâncias. Eu tenho carbono dose aplicado na área forense, né, para detecção, por exemplo, de digitais. Eu tenho carbono dose aplicado em toda a área da ciência. Então, ela é muito importante para a ciência, né? De uma maneira geral, porque ela abrange muitos aspectos da ciência, né? Muitas áreas. Ou seja, tem impacto ambiental, porque em laboratório de pesquisa o pessoal sintetiza as partículas, até a gente, assim, querendo ou não, fazendo em casa, né? Sintetiza essas nanopartículas e a gente joga, né? Joga fora, sem devidos cuidados, pelo menos em casa, quando a gente faz. Em laboratório, quando se sintetiza, precisa tomar cuidados específicos com essas nanopartículas de carbono, quando elas vão ser jogadas fora, descartadas. E tem impacto ambiental. Se for, eu acho que o impacto ambiental que ela causa são impactos ambientais positivos, né? Claro que dependendo do que você vai das substâncias que você vai fazer essas nanopartículas, você tem que tomar cuidado. Se você vai usar ácidos e tal, né? Você tem que tomar cuidado como todo o procedimento químico. Mas, a princípio, a gente está usando, né? Quando você trabalha com materiais mais alternativos, como esse que eu falei, cascas e tal, então, a princípio, não são materiais que oferecem risco, né? Não são tóxicos, né? Tipo uma casca de banana, um suco, né? Não são tóxicos. Então, a manipulação do precursor, por exemplo, não teria grandes sérios problemas, né? Então, assim, de impacto ambiental, e quando no ambiente, é carbono, né? Geralmente, ela, já como eu falei para vocês, essas nanopartículas, elas não apresentam, na sua maioria, toxicidade. Então, não teria tantos problemas, né, em relação a esses casos, mesmo porque a gente está rodeado, né, em muitos processos por essas nanopartículas. Os impactos que ela causa são impactos mais positivos. Por quê? Porque a gente está reaproveitando, por exemplo, né, resíduos, a gente produz 70% de resíduo orgânico nos nossos lares, então esses resíduos podem ser muito bem aproveitados. Então, como todo, químico no laboratório, mas especificamente quando você trabalha com alternativas, os cuidados são mais atentos em relação ao laboratório mesmo, procedimento de segurança, né, em mexer com temperatura, com esses aspectos. Mas, a princípio, com o precursor não, né? Porque o suco a gente até mesmo bebe, né? Então, mas os impactos ambientais, assim, relacionados positivamente, assim, se for um impacto positivo, é nisso, né? Reaproveitamento de resíduos. É um material que é usado até agora, atualmente, na agricultura, né? Como um método verde de você produzir melhor, né? Os alimentos. Então, não teria tantos, especificamente as carbondose, tá, gente? Tem outras nanopartículas que aí teria que tomar mais cuidado. Ô, Cíntia, não que não tenha tecnologia, vamos dizer assim.
As fontes, como você falou, que você tem até um trabalho que faz com fontes orgânicas, né? Vamos dizer assim, né? Sim, Precursores verdes, né? A gente pode considerar. E que isso, eles são de baixo custo, não é isso? Qual é a vantagem de sim. se trabalhar com as fontes assim de baixo custo? Existem outras fontes que são mais caras? Que fontes seriam essas? Olha, esse é um trabalho da minha vida, né? Porque existe muita crítica em trabalhar com materiais verdes para sintetizar carbono, tá, gente? E a principal crítica é relacionada. Então, a vantagem de trabalhar com essa fonte é porque ela é de baixo custo mesmo, ela é de quase custo zero, porque você tem o quê? Você vai pegar ali resíduos, você vai pegar, por exemplo, o bagaço da cana, você vai pegar os bagaços de frutas, cascas, então essas coisas não tem um custo, né? Então a vantagem é essa parte, entendeu? De você poder utilizar um material de baixo custo. E a problemática é essa, garantir que, mesmo utilizando, né, esse material de baixo custo, eu possa dizer que, independente do limão Tahiti que eu pegar aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, ele vai produzir isso. Isso está iniciando agora, só tem 3 trabalhos com isso. E outras fontes que não são, vamos dizer assim, né, que não são verdes, qualquer outra fonte, né, que seja rica em carbono, como ácido cítrico, como ácido ascórbico, como ureia, enfim. Ureia é auxiliar, né, na verdade, desculpa. Mas, tipo, pode ser também alguns tipos de polímeros, polietileno glicol. Então, você tem, são substâncias, né, orgânicas, geralmente, que têm esses carbonos. No laboratório, são sintetizados, né? Mas, assim, é como eu falei, né? Você tem um ácido cítrico que você compra, né, que já está puro, isolado, e você tem esse ácido cítrico no meu limão, né, no nosso limão, enfim, nessas frutas. Então, as vantagens seriam essa, né? Claro que a vantagem de você usar, por exemplo, só ácido cítrico seria, a princípio, você ter mais uma homogeneidade de estrutura. Embora, né, a gente que está trabalhando com materiais verdes, a gente tem está começando a garantir essa reprodutibilidade, né? Pelo menos quando você foca em um único material, né, em um único método de síntese. Aí você consegue, eu vou conseguir, né? Isso é o trabalho da vida. Então, a gente vai conseguir fazer isso, porque é muito recente essa pesquisa A gente com está esses materiais. com várias perguntas para você. Eu vou começar. Deixa eu baixar aqui, porque às vezes fica um pouco difícil para pegar as perguntas. Tem uma pergunta aqui da Audrey, que ela pergunta o seguinte: dá para fazer carbon dots a partir de esgoto? Dá, né? Porque esgoto tem muita matéria orgânica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, dá para fazer. Então, quando fala assim, dá para fazer, a gente pensa logo em fazer com um monte de coisa. E é isso a ideia, né? E dá para fazer sim com esgoto, dá para fazer, gente, com óleo de rejeito de óleo, gente, já tem com cabelo, com o que vocês pensarem de fontes de carbono já foram feitos, né? São feitos. Então dá sim para fazer com qualquer fonte que seja rica em carbono, inclusive a questionada pela Audrey. A gente tem aqui um outro comentário que é da Nanda Brito. Ela falou que acha o tema fascinante. Esse ano ela trabalhou com um artigo da Química Nova na escola com o aluno dela e que ela vai buscar as lives para continuar pesquisando sobre isso. O Marinho, ele quer saber o seguinte: se as nanopartículas sintetizadas de carbono têm potencial ecotoxicológico reconhecido? Sim, assim, quando a gente. Por que toxicidade, né? Quando a gente já pega os artigos, né, científicos, todos eles, a maioria, por dizer, fazem testes dessa questão da toxicidade, né? Então, todos eles mostram que não tem, assim, uma toxicidade a determinados níveis, né? E isso foi estabelecido também, assim, por alguns aspectos, né, da nanopartícula de carbono. Então, é uma nanopartícula feita só de carbono, então a gente não tem metais potencialmente tóxicos, né, nessa estrutura. E agora, assim, eu acredito que tem esse estudo, porque nos artigos de revisão, em qualquer artigo que você pegar, lá vai ter ou baixa toxicidade ou não toxicidade. Então, para que todos os artigos citem isso, deve ter feito os testes, né, nesse sentido, toxicidade. Mas é importante mencionar que
quando você faz muitas modificações, coloca outros grupos nesse carbon dot, aí ele pode se tornar tóxico, né? Assim, ou pela concentração dele também, né? Então, a gente, quando eu vejo artigos de viabilidade celular, que a gente chama, né, que é para testar justamente essa toxicidade, a gente vê que só em níveis muito elevados é que ele pode estar, que a gente pode perceber que essa viabilidade, né, essa toxicidade vai ter alguma coisa significativa. Mesmo assim, aos níveis aceitáveis, né, de viabilidade, não chega a essa toxicidade. Mas é como eu falei, se tiver outros grupos, outros metais inseridos, enfim, aí já entra. Mas como todos os trabalhos falam dessa parte, né, então acredito que sim, que posso dizer que essa toxicidade, ela realmente, ela é muito baixa, ela não tem, né, para a maioria dos carbon dots. Mas tem que se fazer o teste, né, gente, né? Ciência é isso. Aqui tem a pergunta da Cris Nascimento, que ela pergunta assim: como você correlacionaria os carbon dots com o cenário atual que estamos vivendo? É possível utilizá-los em algum tratamento para essa pandemia? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Então, eu não trabalho na área biológica, né, da aplicação dos carbon dots, mas o que eu sei é que ele tem se mostrado, né, dentro de aplicações biológicas muito promissores para a maioria das aplicações. E, inclusive, eu tive essa curiosidade, né, de ver sobre isso, porque eu estava achando, será que já foi aplicado, né, para vírus, essas coisas? E eu vi que sim, inclusive, porque o coronavírus tem mais de 100 tipos, alguma coisa desse gênero. E eles já foram aplicados, até eu olhei um artigo de 2019, no final do ano passado, que ele aplicou para um tipo de coronavírus, que até eu anotei aqui o H-CoV-229, enfim, é um tipo, né, desse tipo de coronavírus. Então, e mostrou bem promissor, né, nesse trabalho ele falou que diminuía, né, a replicação, inibia também. Então, eu acho que sim, ele vai contribuir sim. Como ele não tem tanta toxicidade, ele é solúvel, ele luminesce, ele tem várias propriedades, ele já é aplicado na parte biológica. E sim, né, eu acho que como já foi aplicado numa classe de coronavírus, eu acho que ele é bem promissor. Eu acho que deve ter alguém no mundo já trabalhando nesse momento, nesse sentido, né, com essas nanopartículas. Sim, então agora veja só, a gente vai entrar nesse exato momento numa pergunta que o pessoal está insistindo bastante. O pessoal quer que você fale um pouco sobre como trabalhar nanopartículas de carbono no ensino básico, na educação básica, no ensino de ciências. É uma pergunta do Ícaro, da Silva Bruno, e várias outras pessoas perguntando também. Conversa com a gente sobre isso. O Marinho perguntando. Então, né, eu tenho pouca experiência, mas pelo pouco que eu sei da área de ensino, eu acredito que a gente, por exemplo, na educação básica, principalmente, em que a gente está formando o pensamento crítico, né, ali, e está também recebendo muita informação, né, dos alunos, é um processo de troca, eu acredito que o primeiro passo para você trabalhar com nanopartículas ou nanotecnologia, primeiro você tem que mostrar para os alunos que escala é essa, porque quando a gente fala nanotecnologia, nanopartículas, a gente vai ter que falar de nanômetro. Então, primeiro, eu acho que a gente poderia trabalhar, por exemplo, na educação básica, com questão de escala mesmo, transformação, entendeu? Mostrar, tipo, quantas vezes ele medir os alunos, por exemplo, e depois medir uma caneta e perguntar quantas vezes mais aproximadamente. E eu acho que primeiro ele tem que ter noção de escala, porque senão, se o professor falar que é só uma coisa pequena, existem várias coisas que eu posso dizer que é pequena, isso é muito relativo, né? Então, acho que ele poderia trabalhar primeiro escalas, né, com os alunos. Aí, depois, acho que ele pode levar, por exemplo, trabalhar com apresentando vídeos, né? Apresentando também como no dia a dia dele ele tem essa nanotecnologia, como a gente já mencionou, em creme dental, em protetores solares. Então, dá essa noção de que essas nanopartículas, essas estruturas pequenas, estão no dia a dia deles. E aí depois a gente pode trabalhar com nanopartículas de carbono quando a gente falar o quê? Da aula de tabela periódica e fala dos elementos químicos. Então, a gente já pode falar de composição de nanopartículas já falando, né, um pouco de tabela. A gente pode trabalhar nesse sentido, né? E quando tu for ali no ensino médio, né, a gente já pode também correlacionar com estrutura atômica, né, átomos, moléculas. Então, acho que dá para trabalhar, fazer alguns experimentos simples, né? Que dê para o aluno trazer revistas, enfim. Eu acho que é essa a ideia, né? Mas para isso, a grande dificuldade talvez é porque a gente não tem, primeiro, os livros não contemplam muito, né? Como você trabalhar isso, né? E também, às vezes, os professores às vezes precisam de
ou ter um tipo de, como eu falo, de curso, né, até para relembrar, até para também conhecer um pouco, para passar para os alunos. Mas você pode trabalhar assim, como eu falei, né, assim, citando alguns exemplos básicos, você pode fazer sim isso. Se você na escola tiver um laboratório, você pode fazer esses carbon dots com micro-ondas caseiro, né? Na literatura tem vários carbon dots, por exemplo, de açúcar, você pode pegar açúcar, entendeu? Então, até mesmo pedir que os alunos produzam em casa, com todo, né, com todo cuidado. Por exemplo, na vela mesmo, se a gente pegar a vela, tá lá a vela acesa, todo mundo já percebeu que a vela tem às vezes uma fuligemzinha, né? Então aquela fuligem, se você colocar um pires, assim, um prato, vai ficar preto, né? Então naquela fuligem tem nanopartículas de carbono. Então os alunos podem ser protagonistas nesse sentido, entendeu? Deles saberem que eles podem. Por exemplo, nesse café tem nanopartículas de carbono. Então o professor pode trabalhar os compostos que existem, né? Tipo tem a cafeína, que é um composto orgânico. Então tudo isso ele pode ir trabalhando. Eu acho que tem como, né? É um desafio, porque não é um tema fácil, mas eu acho que tem como, sim, trabalhar. Você tem sugestões, Cíntia, de livros e materiais de fundamentação sobre nanotecnologia e nanopartículas? É uma pergunta da Isis Lidiane. As fontes que eu mais uso realmente são os artigos científicos, mas se for para, por exemplo, aplicar no ensino médio ou fundamental, eu acho que a Química Nova na Escola é uma boa revista, às vezes que tem muitos experimentos, tem muitas nesses aspectos. Tem alguns livros, assim, que talvez tenha até um que é muito comum, que é esse livro aqui, ó, que todo mundo tem, né? Que é de nanotecnologia, né? Fala no sentido geral de nanotecnologia, e de nanopartículas. No momento agora eu não saberia, assim, porque não é assim, tem livros, mas tem muitos que tá, né, na língua inglesa, muitos livros, mas tem um livro que agora eu não me recordo os autores, né, mas tem um livro que eu posso passar depois, que é Nanopartículas, justamente falando só sobre nanopartículas. Mas a maioria mesmo é a literatura, assim. Lembrando que a gente disponibilizou 3 artigos da professora Cíntia e colocou no link da bio. Um deles é justamente essa obtenção de nanopartículas de carbono a partir do resíduo da fruta cítrica, que ela utilizou o limão, sim, eu acho. Não foi isso mesmo? Sim, foi o bagaço do limão. Isso, um dos trabalhos. Deixa eu ver aqui mais perguntas, Cíntia. Me diga uma coisa, para a universidade, por que é importante a gente pesquisar sobre nanopartículas de carbono? O governo financia esse tipo de pesquisa, Cíntia? Qual a relevância? Então, para a universidade, é muito importante, né, trabalhar com esse tema. Porque a gente está levando, né, levando para a universidade um material, né, que está resolvendo vários problemas. Porque o que acontece? A ciência e a universidade quer resolver problemas. Então, se eu estou trabalhando com essas nanopartículas para sensores químicos, eu posso trabalhar, por exemplo, eu estou trabalhando com essa parte, né, de sensores químicos, estou trabalhando também com a parte de construção de dispositivos, né, de LEDs, de lâmpadas LEDs, vamos supor, que vai futuramente, pode ser que vire lâmpadas LEDs. Então, estou trabalhando com uma coisa, por exemplo, que em 2025, por exemplo, toda a iluminação vai ser em LED. Então, eu, enquanto pesquiso sobre isso dentro da universidade, eu estou contribuindo para a colocação de um material que ele, né, que ele vai ser mais barato, que ele pode ter a mesma eficiência do que já está tendo, né, aí dentro, sendo já feito, né? Então eu contribuo nesse sentido, mas é importante mencionar que essa pesquisa, e também contribuo com esse novo conhecimento, né, de nanotecnologia também dentro da universidade. Tem outros professores também que trabalham na área, o professor Josué também trabalha com essa parte também de carbon doce, mas a minha contribuição é levar tentar resolver esses problemas, né? Porque a gente tenta resolver esses problemas. Claro, com a ajuda da sociedade, né? Do cotidiano, porque afinal eu vou buscar essas fontes aonde? Lá fora, né? Então, e o governo, assim, em relação ao investimento, diminuiu bastante os investimentos, tanto na área, né, de pesquisa, mas se tem investimentos, agora poderia ser melhor, né? Os investimentos nesse sentido. Mas poderia ser bem melhor mesmo, principalmente nessas áreas que a gente sabe que tem um potencial para resolver várias questões né, do cotidiano. Que, por sinal, a live é sobre cotidiano e ciência, então eu não posso esquecer que eu, dentro do laboratório, eu preciso
do aspecto exterior, né? E eu quero também trabalhar na parte de extensão. Já comecei, mas eu quero muito trabalhar na parte de extensão, que é para o que eu tudo que eu fizer, né, dentro da universidade, poder chegar, né, lá fora, né, de maneira para que esses alunos chegue um dia que os alunos possam ter mais contato, né, com essa ciência e que a gente não precise ir para a rua levar cartaz, né, direto assim, né, que os alunos já saibam, que a sociedade já saiba o que a gente faz. Então vai dizer, olha, eles fazem realmente ciência, faz isso, eu posso encontrar aqui, entendeu? Eu acho que tem que ter essa conexão, o cotidiano com a ciência com o cotidiano. Penso assim também, viu? Cíntia, tem uma pergunta aqui da Importados Maceió, que ela pergunta o seguinte: professora, as nanopartículas de carbono podem ser usadas na produção de medicamentos e cosméticos? Eu não trabalho muito na área de, né, como eu falei, mas sim, de medicamentos, sim, pode ser utilizado, por exemplo, porque já tem algumas nanopartículas que são utilizadas para direcionar algum tipo de fármaco, né, tipo algum tipo de droga, né, em combate, por exemplo, no diagnóstico e tratamento, por exemplo, de câncer. Então, da mesma forma que as nanopartículas anteriores aos carbon dots, né, são utilizados, eles também são bem promissores, justamente por, além de ser uma nanopartícula, né, e tudo mais, ele já tem essa potencialidade de uma baixa toxicidade, né, e ele já... então, eu acredito que na área de cosméticos, na área dessa área biológica, sim, ele já está sendo aplicado, na verdade, né, ainda não em casos clínicos, mas já estão sendo aplicados, né, em modelos em vivo, então, eles são promissores, sim. A gente tem aqui um comentário extremamente curioso e eu vou ler, viu? Disseram aqui que você já fez nanopartículas de carbono de cocô de vaca. Então, é verdade? Né? É verdade. Na verdade, quando eu fui para Brasília, né, esse meu professor, ele é muito cheio das ideias, como eu falei, né, e tal, e ele recebeu um resultado negativo, né, dessa proposta de fazer com o estrume, de órgãos de fomento, como se o trabalho não tivesse mérito e tal, né? Pelo medo na época, porque isso foi em 2013, né, 2014, então o primeiro Carbon Dot verde, assim, que é com essas fontes alternativas, né, gente, foi em 2012, então não é uma coisa tão nova assim não, né, assim, ou não é uma coisa tão, recente. Em 2012 fizeram com café e com grama. Então em 2013 a gente propôs com estrume, né, de vaca. E aí tinha essa insegurança, como hoje ainda tem. Então ele falou assim, não, mas vamos fazer. Então a gente se utilizou de quem? Da mimosa, né? Tinha uma aluna do professor que morava um pouco mais afastada e que ela coletou, né? Essa grande riqueza da mimosa, né? Que a gente apelidou a vaquinha da mimosa. Então a gente utilizou desse resíduo porque ele tem celulose, hemicelulose, ou seja, mais uma vez, várias, né, compostos de carbono. Então a gente no laboratório fez através do aquecimento no forno. Então a gente utilizou da mimosa, né, do estrume dela para fazer os carbon dots. E esse foi um artigo que foi publicado numa boa revista, né, de impacto, ele já tem 60 citações, e que é para vocês também não desistirem, né, quando alguém diz assim, tipo, né, isso aí não vai dar certo, então que loucura. E outra coisa, foi aplicado para viabilidade, foi aplicado em células, ou seja, né, ele não apresentou toxicidade, e nesse trabalho ele teve uma marcação específica para nucleares, que é muito importante, né, nos estudos biológicos, e que os marcadores nucleares são, na maioria das vezes, caros e que precisam ser estocados a baixíssima temperatura. Então, você tem um material que foi muito promissor. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, até durante o meu doutorado, e por isso que eu fiquei agoniada para começar a trabalhar com essa nanopartícula, mas eu tinha que terminar a outra parte, que também eu trabalho ainda, né, com composto de coordenação. Mas eu, sim, fiz com estrume de vaca, para você ver que eu preciso, enquanto cientista, lá de fora, porque dentro da universidade não brota, né, as coisas. Então, brotou do social, entendeu? Da comunidade ali, né? Então, é isso. Mas eu fiz estrume. Muito bom. Foi o contato com a comunidade, com o ambiente externo, que você teve essa ideia. O seu grupo de pesquisa, na verdade, né? Meu professor que teve a ideia, entendeu? Porque ele queria também uma coisa que fosse desafiadora e inusitada. E na época a gente pensou em tudo. Então, ele se eu faço, entre aspas, um trabalho de merda, de cocô, então vamos fazer de cocô. E esse trabalho,
ele é levado, foi levado, depois aprovaram, né, projetos nessa área, com materiais alternativos. Então, eu acho que é dar o primeiro passo, né? Muitas coisas na nossa vida, no início, parece ser uma loucura, né? Fazer sobre, né? Mas acho que a gente tem que lutar, da mesma forma que eu estou lutando para trabalhar com esses materiais verdes, porque é muita crítica, né, em relação a essa questão de reprodutibilidade, mas com a ciência a gente só consegue as coisas, às vezes, com muito tempo de pesquisa, né, para conseguir chegar a um denominador. Não é uma coisa tão rápida assim, às vezes, né, de se trabalhar, de chegar, né, a uma... A gente tem aqui a pergunta da professora Edma, que ela pergunta o seguinte, em relação às nanopartículas no meio ambiente, como elas podem se comportar? Você já falou sobre isso, mas se quiser dar uma reforçada, porque foi uma pergunta da professora Edma, aqui do grupo. Ela pergunta como se comporta no sentido de aplicação, onde eu posso utilizar. Acho que a reação dela no meio ambiente, eu acho que sim. Eu acho que é no sentido de... A professora Edma pode até complementar aqui a pergunta dela, mas eu acredito que ela perguntou o que causa, né? Quais são os efeitos das nanopartículas no meio ambiente. Tem algumas nanopartículas que não... por exemplo, tem nanopartículas no processo no atmosférico. Aí tem nanopartículas, né, de carbono, por exemplo, posso citar alguma nanopartícula de carbono, que, pelo tamanho dela ser reduzido, né, não chega a ser carbon dots, né, não chega a ser essas nanoestruturas, mas são muito pequenas, e eu já ouvi relatos que, por exemplo, pode trazer problemas para o trato respiratório, né, essas nanopartículas no ar que a gente respira. Por isso que é importante, né, que o ar esteja o mais, né, puro possível, né, para não ter problemas nesse sentido. Eu acho que de comportamento relacionado, né, ao bem ou mal que faz, eu citaria essas partículas, né, atmosféricas, né, que está na atmosfera, assim, que pode causar alguns problemas. Mas, como alguma da maioria das nanopartículas precisa ser sintetizada em laboratórios, né, então no ambiente é difícil a gente encontrar, por exemplo, a gente tem nanopartículas nas erupções vulcânicas, né, são formados, né, nanopartículas nas erupções vulcânicas e nessas partículas atmosféricas, né. E aí, dessas aí, eu só tenho conhecimento de que, por ser muito pequenininha, elas né, nessa escala, elas causam muito problema no trato respiratório, né? Mas de outras, eu não tenho como prever porque elas ainda não são jogadas, né, no meio ambiente. Por exemplo, as nanopartículas se sintetizam no laboratório. Ô, Cíntia, tem uma pergunta da Ariela que ela quer saber qual a forma de quantificar as nanopartículas de carbono. Bem, isso é um problema, né, pra gente. Especificamente essa, né, nanopartícula. Se for quantificar no sentido de como é que eu sei, né, que ela existe, como é que eu posso vê-la, entre aspas, a gente pode se utilizar, né, por exemplo, como a estrutura é muito, muito pequena, a gente se utiliza no laboratório de pesquisa do microscópio eletrotransmissão. Que, assim, não vou falar aqui como que funciona no sentido geral, mas imagine como se fosse uma lupa. Uma lupa, quando você coloca numa formiga ou numa letra, não aumenta. Então, esse aparelho, né, esse equipamento, ele funciona nesse sentido. Então, eu consigo identificar essa nanopartícula utilizando esse equipamento. Então, ele amplia, vamos supor, mais de 100 mil vezes, porque eu consigo ver aquela nanopartícula. Eu posso quantificar eu posso, se for na quantificação no sentido de identificação, né, porque de quantidade a gente vai ver depois. Eu posso também ver pela propriedade luminescente que ela tem, que ela emite luz. Então, ela também tem, eu posso estar utilizando dessa propriedade, né? E agora, quantificar, geralmente a gente quantifica por gramas por ml. Por exemplo, eu sintetizei a nanopartícula de carbono, certo? Na vela mesmo, eu peguei a vela, coloquei lá, né, um pires, tem aquele material fuligem, eu coloco água. Como eu sei que o carbono é solúvel em água, então ele vai ficar na fração da água, e o que não for aquele carvãozinho mais pesado, vai ficar lá no fundo. Então, nessa água, eu consigo depois, se for todo de carbono dots, porque nós geralmente a gente precisa de purificação adicional, né? Mas vamos para um sentido mais didático. Então, eu pego essa água que tem nanopartículas de carbono e eu posso secar essa água. Eu vou ter, tipo, miligramas, né, por ml. Eu posso pegar, por exemplo, se eu tenho 50 ml de nanopartículas de carbono, né, em água, se eu secar essa água, eu vou ter, aí eu posso pesar depois, né, tipo, aí tem que ser uma balança muito bem de precisão, né, eu posso pesar e ter, sei lá, 10 miligramas de carbon dot. Então, e se eu botei 50 ml de água, então eu tenho 10 miligramas de carbon dot
por 50 ml de água. Eu tenho como quantificar em consideração, mas se ela perguntou em termos de como eu posso ver, né, as características dela é por microscopia eletrotransmissão, né, eu posso ver a própria luminescência dela e outras técnicas, né? Maravilha. Aí tem aqui uma pergunta do Biofismat, que ele quer saber se você tem alguma página, alguma coisa assim. Eu entendi isso, Biofismat. Se não for isso, você complementa, tá certo? Se você tem algum local que você disponibiliza de repente práticas, ou se pode de repente disponibilizar para ele depois práticas com nanotecnologia para ser feita em laboratório no ensino médio. Tá, eu não tenho, mas assim, é uma proposta que eu tenho até, eu já mencionei com o Monique. Eu tenho alguns experimentos sim, inclusive eu participei eu fiz uma oficina, né? E aí nessa oficina, na semana, no simpósio de química, ou foi na semana de química, desculpa, na semana de química, eu fiz uma oficina em que eu produzi carbon dots de casca de banana, extrato de beterraba, enfim, foram várias fontes. E dá para fazer, por exemplo, se você tiver um micro-ondas caseiro, né? Se você tiver também uma chapinha de aquecimento, você pode levar velas também, né? Então, dá para fazer nisso. Eu posso depois pode mandar um e-mail para a Monique, enfim, ou para mim, para que eu possa disponibilizar, para que você possa aplicar isso no ensino médio de uma forma bem efetiva. O pessoal quer saber, deixa eu ver aqui rapidinho, que subiu, qual é o nome do seu trabalho? Assim, eu acho que, de maneira geral, são vários trabalhos, na verdade, né? Quais são as suas linhas de pesquisa? Eu acho que é melhor perguntar assim, né, Fabiana? Tá. Eu trabalho com carbon dots, especialmente com carbon dots provenientes de resíduos, e estudo a reprodutibilidade deles, né? Um trabalho futuro que eu penso em fazer é pegar, por exemplo, o bagaço, né, do limão e fazer em várias localidades para comprovar essa reprodutibilidade. Eu trabalho também com composto de coordenação, né, de íons lantanídeos e também de metais de transição. E também trabalho com a junção dos dois, né? Com carbon dot e com esse composto de coordenação. Então, tudo que eu fui aprendendo durante minha pesquisa, então, na verdade, eu trabalho com nanopartículas de carbono, com composto de coordenação e com esses materiais híbridos. E aplico, no momento, como sensores de metais potencialmente tóxicos, e mais atualmente tenho aplicado na área de LEDs, né? De produção de emissão de branco. Mas, resumindo, seria isso. Maravilha. Gente, nós estamos caminhando para o final da nossa live. É com muito pesar, com muita tristeza que a gente vai começar a se despedir de vocês. Professora Cíntia, se quiser falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho dentro da universidade, sobre a importância dele, você está montando um grupo também, né, de pesquisa. Quer falar para a gente sobre isso? Sim. Então, eu estou bem feliz por essa perspectiva, agradecer a todos que estão aqui assistindo, a você, já de antemão. E dizer que eu, junto com a professora Daniela, a gente está montando um grupo de pesquisa, né, na universidade e que eu espero colaborar muito, né, na ciência, né, através das publicações, a formação de alunos. E também eu quero colaborar muito com a sociedade, fazer trabalhos com que ciência, né, Monique? E nesse sentido de pesquisa. E levar também, eu tenho uma proposta também de levar esses experimentos também para nível de graduação, aproximar mais a ciência do cotidiano e o cotidiano da ciência, né? Isso mesmo. Então, eu estou bem feliz que vai ter esse grupo. Maravilha. Que você vai montar. E todos que estiverem aqui, sintam-se à vontade para colaborar com a gente. Os alunos também. Pessoal, desculpa a gente ter caído, porque na verdade o Instagram ele tem um tempo exato de execução. Então, quando dá o tempo limite, ele simplesmente nos corta. Mas a primeira live, ela já foi gravada, ela já foi para o IGTV. Quem sempre acompanha sabe que a live ela aparece no IGTV, depois ela desaparece, porque a gente tira para poder padronizar, coloca a nossa vinheta. Mas a primeira live ela já foi. E essa segunda, esse pedacinho, a gente vai editar tudo direitinho e juntar as duas em uma live só. Então a gente agradece a paciência, né, em vocês sempre voltarem para esperar a gente terminar a nossa transmissão de maneira devida, né, com os devidos agradecimentos. Eu espero que a professora Cíntia volte a estar conosco, né, para agradecer oficialmente a presença dela em se disponibilizar. A professora Cíntia é maravilhosa. Quem conhece a professora Cíntia sabe, ela trabalha com ensino, ela trabalha com pesquisa e ela trabalha com extensão. Então é maravilhoso trabalhar com a professora Cíntia do lado.
Enquanto a professora Cíntia entra, eu espero que ela consiga entrar nessa segunda vez, eu queria falar para vocês que o curso de formação continuada para professores de educação básica, que vai acontecer sobre a coordenação da professora doutora Maria Eunice, né, junto com o Que Ciência, que será ministrado pela professora doutoranda Terezinha Yolanda Aires, terá início no dia 22 de junho e irá até o dia 22 de julho. As aulas, elas serão sobre princípios de contextualização e abordagem CTSA no ensino de Química e diagrama de Ishikawa, contextualização e habilidades cognitivas. Então, esse curso de formação continuada, ele vai ter as inscrições abertas em breve, ainda não foram abertas porque ele iria acontecer logo no início da pandemia, então a gente precisou suspender para poder reestruturar, mas agora a gente já reestruturou. Vamos reabrir as inscrições. Quem está inscrito não precisa se inscrever novamente, já está aprovada a inscrição. As aulas elas irão acontecer uma vez por semana, durante uma tarde, ou seja, serão 4 horas de aula por semana, todas as segundas-feiras, de 1 da tarde às 5, certo? E os outros encontros, eles serão totalmente à distância, com conversa pela plataforma, certo? A lista de frequência, ela já está disponível para quem quiser preencher a frequência. Deixa eu ver se a professora Cíntia, ela conseguiu voltar, para poder a gente se despedir, né, de maneira carinhosa, com respeito que a professora Cíntia merece. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Não sei se ela vai conseguir. Voltei. Ai, que internet chata. Às vezes não dá tempo. Mas não tem problema, a gente vai juntar uma com a outra, tá bom? Queria que você voltasse a falar novamente um pouquinho rapidinho sobre o seu laboratório, o grupo, junto com a professora Daniela, para que a gente caminhe para o nosso fim da live. Tá. Estão me escutando? Está dando para escutar? Só dá um joinha porque você tá travada para mim. Falo já, Isis, com você. Eu comento, tá bom? Pode ir, Cíntia. Tá, então, na verdade eu queria falar, assim, né, tipo, mais para os alunos que estão assistindo as lives, né, que eu acho que é um trabalho que está sendo feito com muito carinho, né, pelo Que Ciência, pela Monique, e que aproveite bastante essa oportunidade. Em uma hora, né, a gente, enquanto pesquisador, professor, tenta passar da melhor maneira possível, né, com todo carinho, todos os professores que passaram por aqui. Então, eu acho que vocês têm que aproveitar, agradecer a todos que estão aqui. Eu espero que tenha atingido um pouco que as pessoas tenham entendido um pouco do que eu trabalho, e sintam-se motivados em trabalhar com pesquisa, em trabalhar com ensino. Se vocês são aluno de Química Licenciatura, gente, pelo amor de Deus, aproveite as disciplinas de educação, porque hoje eu sou muito grata por essas disciplinas, porque eu consigo, talvez, ter um pouco mais de didática, até de entendimento, né, de como fazer isso, fazer o trabalho, né, da aula de um jeito mais, vou dizer, mais acessível a vocês alunos por isso, né? Então, a gente tem que ser grato por isso. E também, né, de vocês não desistir das ideias que vocês têm, né? Então, eu tenho várias ideias na minha cabeça em relação a isso. Eu estou indo, talvez, contra a maré de carbon dots, porque a maioria trabalha com moléculas já bem, né, estabelecida, com estrutura química bem já definida. E eu estou indo contra a maré porque um dia ela vai desaguar, né, ali no mar, porque a ciência às vezes demora 20 anos, demora 15 anos, 30 anos para chegar a uma coisa mais, um aspecto bem mais formalizado. Então, trabalhe também. Agora, também é um contramaré que a gente precisa da ciência, né, do conhecimento da ciência para andar sobre esse caminho. E é isso que eu faço, né, porque a ciência é a observação através de tudo que a gente vê no nosso cotidiano. Então, a gente já faz isso, né? Todo mundo aí na casa de vocês fazem ciência. Por quê? Porque a ciência né, passa pelo processo da... Todo mundo levanta uma hipótese, né? Quando acontece alguma coisa assim, do dia a dia. Tá travando? Um pouco só, mas eu tô acompanhando direitinho. Cíntia, eu gostaria muito de agradecer. Só dá um... Agora de maneira mais carinhosa. Dá um joinha quem tiver. Eu acho que já estamos acompanhando direitinho. Gostaria de deixar o nosso muito obrigada. Tá, então...
Vai falar algo mais? Sim. Não, era só para falar isso mesmo, que vocês observem mais, né, o ambiente de vocês ao redor, que todo mundo é capaz de pensar algo, né, sobre o que vê, sobre o que sente, né, no mundo. E aí fazer isso, fazer disso ciência, né? É isso. É E verdade. obrigada a todos. A gente que agradece. E por isso a gente gostaria de agradecer de maneira carinhosa a sua presença, estar conosco, em conversar, em se disponibilizar, né? Mesmo de toda a dificuldade, até com aquele medo de sem saber se a internet vai pegar ou não, porque eu também tenho esse medo aqui. Todo dia tem essa tensão de saber se o 3G vai dar conta ou não, se vai faltar energia. Enfim, mas faz parte e é muito bom a gente estar aqui. Então, agradeço, Cíntia, em nome da Universidade Federal de Alagoas, em nome do Instituto de Química e Biotecnologia, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, né, a gente agradece a você, e em nome do Que Ciência, né, a sua participação. Nós ficamos muito felizes. Agradecemos a participação de todo mundo que se fez presente, aos professores que acompanharam, aos professores que participaram, a professora Edma, que participou hoje com perguntas. A gente agradece a participação de todos, certo? Algumas pessoas fizeram pergunta em relação ao curso de formação continuada. A gente vai disponibilizar, assim que o curso abrir as inscrições, na nossa página do Que Ciência, certo? Então é só vocês ficarem acompanhando. Como o curso ele é promovido pela plataforma da universidade, o SIGA, então assim que o curso for reaberto, é só entrar pelo SIGA do próprio site da universidade, certo? Extensão, vai lá em extensão, aí tem cursos e eventos nesse link. Quando você clicar em cursos e eventos, vai aparecer todos os cursos e eventos que estão sendo promovidos pela universidade. Aí lá vai ter o princípios de contextualização e abordagem CTSA. Aí você clica e se inscreve. São apenas 60 vagas, certo? Então, assim que abrir as inscrições, a gente vai avisar. Aí você corre lá e faz a sua inscrição para garantir a sua vaga, tá? Porque é um curso muito bom e a gente já estava com as vagas quase todas preenchidas, só não foi possível acontecer porque a gente entrou nesse período de isolamento social e pandemia e precisou se reestruturar, certo? Aí, pessoal, ficha de inscrição não, de frequência. Assim que a gente encerrar a live, vocês correm lá e assinam a lista de frequência, tá certo? No link da bio do nosso Instagram. Então, por hoje é só. Amanhã nós teremos uma live sobre janelas de oportunidades para autistas. É um tema extremamente recorrente e extremamente presente no nosso dia a dia, certo? A gente sempre procura, nessas jornadas de lives que a gente faz, colocar um tema que seja de viés psicológico, para nós conversarmos mais e ficarmos mais humanizados, certo? Obrigada a todos e até amanhã. Beijo, Cíntia. Obrigada, viu, nega? Obrigada. Obrigada a todos.